E o tema do vídeo de hoje talvez seja um pouco polêmico, porque eu vou falar de livros que me decepcionaram. Só que logo de início eu queria dizer que não me decepcionaram porque eu achei ruim. Eu não gosto de me referir a determinado livro que eu não gostei como um livro ruim, porque às vezes a leitura dele não foi boa para mim porque não combina com o meu gosto, com o meu juízo de valor, mas para outra pessoa pode ser ótimo. E quando eu falo de livros que me decepcionaram, eu não estou querendo me referir somente a livros que eu não gostei tanto da leitura, mas também a livros que eu esperava que fosse uma coisa e foi outra, assim, totalmente diferente. Então o vídeo de hoje vai focar aí nesses dois lados. Gente, olha só quem que tá querendo participar do vídeo. Sério, tá insuportável mordendo meu pé, mordendo minha perna, me arranhando. E o pior de tudo é que ela chora. Ela que me arranha, eu que sofro. E ela que chora. Explica isso, Agatha Christie. Olha só, se não parece um morcego. O primeiro livro dessa lista é um livro que, na verdade, eu não sei exatamente o que dizer sobre ele. Ó, Agatha Christie chorando. Que assim já não tenha sido dito, porque ele é um livro muito antigo. Que é o Castelo de Otranto. O Castelo de Otranto, gente, é de 1764. E ele é considerado o livro aí que fundou o gótico na literatura. E quando eu fui ler ele, assim, eu esperava que fosse algo bem diferente dos romances de terror e tudo mais que nós estamos acostumados hoje em dia. Mas eu não esperava, assim, que fosse tão diferente. Eu realmente fui um pouco iludida no sentido de que eu acreditei que eu fosse me assustar com a história, que eu fosse ficar com medo. Ai, meu Deus, terror em um castelo. Será que eu vou ter que ler somente de dia? Então eu pensei muito nessas questões e, na verdade, foi um livro engraçado. Porque, assim, por coisas bobas, eles faziam um diálogo todo pomposo, uma coisa, assim, totalmente fora da nossa época. E acabou sendo bem cômico em alguns momentos do livro. Então, por mais que o livro não tenha atendido às minhas expectativas, e aí ele me decepcionou nesse sentido, porque eu fui querendo ler um livro de terror, embora eu já desconfiasse que não seria bem assim, ele me decepcionou então porque ele não me deu nenhum susto, e também porque ele foi, na verdade, ao contrário, né? Este é um livro que eu poderia também colocar em uma lista de livros que me surpreenderam, porque eu acabei achando ele divertido. Mas é uma história bem legalzinha, assim, nada assim, oh, espetacular, que vai virar a sua mente. Mas eu acredito que foi uma leitura válida para que eu pudesse conhecer esse grande aí avô dos livros góticos. É um livro bem curtinho ali, deve ter em torno de 100, 150 páginas, não mais que isso. O Castelo de Otranto, então, vai contar a história de um castelo que é amaldiçoado. Porque o príncipe, o dono, a pessoa que comanda esse castelo, comete algumas coisinhas erradas ali que nós vamos descobrindo no entorno da história. E a história já começa com o filho dele morrendo de uma morte súbita. E este filho estava para casar. E aí, o que será que vai acontecer com a noiva dele? Porque naquele tempo as pessoas seguiam os compromissos muito à risca, tanto na vida quanto na morte. O segundo livro que me decepcionou, e esse me decepcionou num sentido bastante parecido, porque eu gostei do livro, eu achei um livro bem legal. De certa forma ele é perturbador, mas quando esse livro foi lançado, houve uma divulgação muito forte, uma coisa assim excessiva, dizendo que você ia ler esse livro, que você não ia dormir, que o livro ia te perturbar, tipo, demais. E assim, ele te perturba, mas no sentido mais, assim, não sei, por causa que você fica pensando, o que tá acontecendo aqui? Não por causa que é um negócio que vai te fazer refletir, pensar, ficar preso demais na história, ficar com medo, não nesse sentido. Que é o livro Lune, ou Loney, ou Lune, enfim, eu vi várias pessoas falando aí o nome do livro de forma diferente, porque na verdade é um nome próprio, que é como se fosse de um vilarejo onde a história vai se passar. E aí, nome próprio, vocês já sabem, né, que não é muito fácil da gente acertar a pronúncia. Inclusive, desafio vocês aí a acertarem a pronúncia deste meu sobrenome. Porque meu sobrenome não é Les, tá? É Tainara Les, meu nome é artístico, digamos assim. Porque esse Les é uma abreviação do meu sobrenome, que é este que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E não vou falar, quero que vocês me contem qual que é a pronúncia que vocês acreditam ser a correta. E aí que eu fiquei me enrolando pra continuar a gravar o vídeo, e agora começou a chover, e vai ter que ser com chuva mesmo, né? Fazer o quê?
Lune é um livro que começa do presente, mas que em determinado momento da história você até se esquece em qual tempo que você está, porque esse nosso narrador vai contar uma história que aconteceu com ele há muito tempo atrás, quando ele era criança, jovem, enfim. Ele tinha um irmão que era mudo, e aí essa família dele era muito devota, tem toda uma crítica religiosa no entorno disso, e eles vão para esse santuário de Lune para fazer toda uma peregrinação, enfim, para que Deus ajude e cure essa criança. Só que muitas pessoas já estavam desacreditadas, elas acreditavam, na verdade, que não era mais uma questão de fé, e sim uma questão de levar o menino ao médico e tudo mais. Só que chegando nesse santuário, muitas coisas estranhas começam a acontecer. Então foi uma leitura que eu gostei. Na verdade, assim, não é uma leitura que tem algum momento muito forte. É uma leitura que durante todo momento ela te dá a impressão, sabe, de que alguma coisa vai acontecer. Mas nem sempre acontece. Mas eu daria, assim, 3,5 estrelas, digamos assim, para a Lune, porque foi um livro bom, não é um livro ruim, não. Ele já ganhou, inclusive, alguns prêmios. E é um livro que surpreendeu, porque de início eu lembro que quando eu gravei a resenha, que inclusive eu vou deixar aqui em algum lugar, eu acredito que eu vou deixar ali nos comentários, porque eu não me dou muito bem com esses cards, eles geralmente ficam na minha testa e eu não gosto. Enfim, quando eu fiz a resenha de Lune, eu lembro que eu até me surpreendi, assim, porque eu vi que quando eles lançaram Lune, eles fizeram uma tiragem pequena, eles imprimiram poucos livros, publicaram, enfim, uma quantidade limitada. Só que Lune fez tanto sucesso que eles tiveram que vender mais. E, se eu não me engano, quem publicou aqui no Brasil foi a Intrínseca. E o terceiro livro dessa lista que me decepcionou é uma decepção um pouco diferente, porque esses dois primeiros livros, eles foram assim, eles me decepcionaram porque eu acreditei que eles seriam uma coisa e na verdade foi outra, bem diferente, mas eu acabei curtindo de certa forma, não sei, acabei ficando um pouquinho presa na história deles. Na verdade é muito difícil, gente, é sério, é dificílimo que eu não goste de algum livro. Eu sempre procuro ver o lado positivo do livro. Ah, não, eu aprendi alguma coisa com isso. Ah, não, isso me prendeu por causa disso. Ah, mas tem um ponto aqui que me fez refletir sobre determinado aspecto. Então, eu sou uma pessoa muito positivista, assim, na literatura, porque eu sempre fico procurando coisas positivas. Às vezes não tem nada ali, mas eu tô ali insistindo que o livro é bom. Só que não deu para fazer isso com o livro Orlando, da Virginia Woolf, e eu fiquei, assim, bastante assustada. Eu não gostei desse livro de jeito nenhum. Foi muito difícil terminar, e é outro problema que eu tenho, porque se eu começo um livro, não interessa se esse livro for ruim, se esse livro for péssimo, se esse livro for o que seja, eu tenho que terminar. E eu adorava Virginia Woolf, vocês não têm ideia. Eu amo Mrs. Dalloway. Eu amo o livro O Farol. Eu também já li um livro dela de ensaios, que é Profissões para Mulheres e Outros Ensaios Feministas. Gente, eu me apaixonei até mesmo por um livro teórico da mulher, que esse é um livro teórico, então é uma coisa mais difícil da gente se apaixonar por teoria, por estudos. A gente geralmente se apaixona pela literatura, né? Mas assim, eu amava a escrita dela, até que eu fui ler Orlando, e Orlando é um clássico super bem falado no mundo da crítica. E quando eu fui ler Orlando, eu fiquei pensando, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Isso não faz o menor sentido. É um vai e vem, um vai e vem. Enfim, eu fiquei ali pensando muito tempo na história. Realmente tem alguns pontos ali que, se você parar para refletir, você pode fazer uma conexão com críticas da época em que foi escrito e tudo mais. Mas a leitura mesmo não prende, não dá vontade de terminar o livro, não. Pontos positivos de Orlando. O narrador de Orlando é um narrador biógrafo. Ele está escrevendo a biografia do Orlando e eu não tinha lido nada de um narrador biógrafo. Então, para mim, foi uma leitura diferente nesse sentido. Outro ponto positivo é a cidade de Londres, que aparece muito neste livro. E eu, claro, eu gosto de conhecer lugares, países, assim, pela literatura que tem essa questão da língua inglesa, porque eu também sou formada em letras inglesas. Então, tanto da literatura quanto dos aspectos geográficos, eu me interesso por conhecer mais. E Orlando é um livro que, embora a leitura não tenha me agradado nem um pouco, ele traz muita referência à Inglaterra da época da Virginia Woolf, principalmente questões de nomes de ruas, de monumentos importantes, espaços, praças, eventos e muito mais.
Então, não é um livro ruim, eu não gosto dessa classificação, é apenas um livro que eu não gostei. Mas eu sei que tem muita gente que curtiu demais esse livro, que é inclusive um livro favoritado aí, um dos clássicos mais conhecidos. Não sei porquê, mas eu sei que é assim, eu respeito a opinião de quem gosta, né? E é isso. Vou deixar o link desses 3 livros que eu mencionei aqui no vídeo, ali na descrição e também nos comentários, que é o link da Amazon. Caso você queira comprar algum dos livros que eu mencionei nesse vídeo ou qualquer outro livro, eu vou deixar esse link ali e você pode utilizá-lo. Também vou deixar o link das resenhas que eu já fiz aqui para vocês conferirem. Já tem resenha do Castelo de Otranto e já tem resenha de Lune também. Resenha de Orlando, eu acho que não teremos.